A educação sempre pagou muito pouco. E o professor é obrigado a dar aula em 2, 3 lugares para poder manter um padrão de vida aceitável até para constituir uma família. Isso continua assim? Continua, porque enfim, continua porque a gente está falando de ter que dar aula em 2, 3 lugares para poder manter um padrão de vida, né? Desculpa. Continua porque se você vem de uma escola particular, se você dá aula na escola particular, escola particular, apesar de ter uma estrutura muito boa, ela não paga muito bem, né? A hora-aula fica ali em torno de 11%, ou 11% não, R$11 a hora-aula. Isso é bem pouco quando você vai para a ponta do lápis no final do mês. Enquanto isso, tem o ensino público, que ele paga mais, mas não tem a estrutura, né? Desculpa, mas está em média R$11 a escola particular. Isso, eu já ganhava isso há 16 anos atrás. E olha que teve reforma. E olha que teve reforma. Foi para 11%. Isso eu estou falando do ensino fundamental, entendeu? Mas aí, de acordo com a classe, vai aumentando um pouquinho. E a formação também, né? Tem uma bonificação por formação, né? Por formação. Mas é muito difícil ter essa bonificação por formação na rede particular. Isso é mais no estado. Até porque é mais conveniente para a escola pagar o piso. E o piso está em R$11 a hora-aula. O estado está pagando R$21 para ensino médio integral. Então, existe aí um aumento, mas ainda assim, de acordo com o desgaste físico, psicológico, é algo que realmente, se você for para levar para a ponta do lápis, você tem que realmente ir para... Rebolar muito, né? Tem que ver mais uma escola, porque... Então, nada mudou. Ao longo desses anos, o professor ainda precisa dar aula em 2, 3 lugares para se manter. É difícil. Vamos falar um pouquinho de formação. Vamos voltar ao assunto de formação. Se passa 3 anos e meio a 4 dentro de uma faculdade, você tem um custo de manutenção, porque não é só mensalidade. Você tem alimentação, você tem transporte. Então, o governo, quando tem os programas, ele só te financia a mensalidade, não é isso? Sim. E o resto você tem que bancar. Sim. A partir de que momento você consegue estagiar para começar a oferir uma renda que possa te manter estudando? Quando eu comecei a universidade, eu comecei a estagiar a partir do primeiro período. Então, peguei lá uma declaração, graças a Deus a escola estava precisando, e aí confiaram em mim, continuei fazendo trabalho durante 3 anos nessa mesma instituição. Mas vamos ser sinceros. Quem entra numa faculdade num primeiro semestre é a mesma coisa de quem não está no mercado de trabalho ainda. Exatamente. Então, é meio que uma hipocrisia dizer que porque entrou na faculdade já pode dar aula, né? Exatamente. Porque você ainda não vivenciou as cadeiras, nem de didática, nem cadeiras específicas da profissão. Não, eu digo assim que foi muita sorte minha. Porque eu parando para pensar hoje, pegar um aluno de escola, um aluno de graduação, no primeiro período, e isso no início do período, eu comecei em fevereiro, em abril eu já estava lecionando. Mas isso também porque eu tinha uma experiência de sala de aula anterior. Como eu te disse, eu dava aula de música voluntariamente num colégio que eu estudei. E isso favoreceu para que eu pudesse dar aula nessa escola. Mas, de fato, assim, estágios, eles começam a partir do 4º período, que já é meio caminho andado aí para o curso, ou um pouquinho a mais se o curso for de 7 períodos. Você já começa a ter um pouco mais de noção e vivência. Noção né? e vivência. Isso. Agora fala um pouquinho para o nosso público. Hoje, como está a demanda? A procura pelas escolas é grande, procurando professores, ou tem muito mais professor desempregado do que escola para trabalhar? Eu estou te perguntando isso porque se você olha a história da educação, se você olha nos últimos 10 anos, a rede particular diminuiu muito. Existia muita escola particular e elas foram enxugando por conta da inadimplência. Então, eu te pergunto, hoje, como está essa situação?
Tem mercado de trabalho para o professor que sai formado da faculdade? Tem. Não são muitas as vantagens de ser professora ou professor, mas uma das grandes vantagens é que você não vai ficar desempregado durante muito tempo. As escolas, hoje em dia, elas estão querendo professor todo o tempo, principalmente as escolas de particular, sabe? O Estado e os municípios, geralmente, eles levam um tempo a mais para poder chamar simplificada e concursos. Mas escola particular, o tempo todo está chamando. Eu acredito que todo semestre abre seleção para professor e é bem concorrido.